Senhoras e senhores, o torcedor atleticano tem que se atentar ao que está acontecendo com o tricolor paulista. Ontem o São Paulo tomou aquela cepada e escancara um problema que a gente fala muito aqui. É um time grande como o Atlético, é um time que tem camisa assim como o Atlético, mas é um time que não tem investimento há muitos anos. E o Atlético também vem passando por um período de escassez financeira. O Atlético na próxima temporada pode, né, claro, com uma má campanha, uma campanha muito mal feita em 2026, o Atlético pode chegar a 3 anos sem disputar uma Copa Libertadores, e isso é gravíssimo. Fora que o seguinte, o Atlético perdeu o dinheiro de premiação da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, então o Atlético precisa sim fazer uma remontada financeira. O Atlético precisa focar agora no seguinte: ganhar títulos não é apenas pelo status e não é apenas pela taça, mas pelos recursos financeiros que a conquista de um título da Libertadores, da Copa do Brasil ou do Brasileiro traz. E aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu venho pensando há alguns dias. O Atlético sempre teve, a prioridade do Atlético sempre foi fazer boas campanhas do Campeonato Brasileiro, e se aparecesse alguma Copa ali que desse para ganhar, a gente ia lá e jogava para vencer. Mas hoje, né, desde 2022, o Atlético vem fazendo campanhas diferentes. O Atlético aposta tudo nas Copas, porque teoricamente seria mais fácil, e acaba deixando de lado o brasileiro. Foi assim em 22, em 23, em 24 e em 25. E não ganhou. Chegou na final ano passado, não ganhou. Chegou esse ano, não ganhou. E nas duas temporadas, o Atlético ficou a uma bola de ser rebaixado na última. E nesse ano, por um milagre de Deus, né, aquele choque que tem entre uma troca de treinadores e outra, acabou nos impulsionando para conseguir escapar do rebaixamento com o efeito Sampaoli. Então, assim, o Atlético precisa parar de focar nas Copas e começar a focar mais no Campeonato Brasileiro. Porque você fazendo um bom brasileiro, você tem a oportunidade de talvez levar o título brasileiro, tendo em vista que o brasileiro está mais fácil de ganhar agora, porque os clubes estão investindo tudo que tem na Copa Libertadores ou na Copa do Brasil. Olha para você ver, nós estamos acabando o campeonato e a gente não tem um campeão ainda. O Cruzeiro, que é uma equipe que perdeu vários jogos durante o campeonato, ainda tem a possibilidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um campeonato que vem sendo deixado de lado pelas grandes equipes em função da importância da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E outro detalhe, se você tem um time que está brigando no topo, né, do Campeonato Brasileiro, o seu ingresso é mais caro. O seu ingresso que era 50, ele passa a ser 100, 150. Mas se você tem um time brigando para não cair, o seu ingresso é 10, é 20, é 30. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, ele inflaciona ou então ele derruba a questão dos ingressos. O Atlético precisa captar recursos. Agora está encerrando o ciclo com a Adidas, está vindo a Nike. O Atlético precisa fazer esse dinheiro girar. Ontem a gente falou aqui e eu volto a falar. O Atlético vive um problema financeiro grave e piorou agora com essa questão do Daniel Vorcaro. O Atlético já estuda a possibilidade de comprar parte dele, mas ainda não se sabe como. Até porque os bens dele estão bloqueados, ele está preso. Não é assim que o Atlético vai conseguir se livrar dele. Mas o Atlético tem que se livrar dele assim que for possível. Então, um dinheiro que talvez viria para ser utilizado em contratações, acaba que vai ser utilizado para poder tirar esse cara da SAF e limpar o nome do Atlético no cenário nacional. Então o Atlético hoje tem esse problema também. E outro problema que o Atlético tem um elenco muito velho, um elenco com peças que estão aqui há muito tempo. Saravia, Arana, Hulk, Júnior Alonso. Então, assim, esses caras não rendem tanto e o Atlético precisa fazer um dinheiro. O Atlético precisa fazer esse dinheiro girar. O Atlético precisa vender aqueles que não estão rendendo, pegar o dinheiro. Claro, a gente sabe que no futebol hoje nada é pago à vista, né? Tudo é parcelado. O Atlético vai ter que pegar um dinheiro ali à vista para poder investir em outro. O Atlético está de olho no atacante mexicano aí que vale 8 milhões de euros ou de dólares, não cheguei a cotar ali, mas sei que são 8 milhões. Isso é muito dinheiro para um clube como o Atlético. Então o Atlético vai ter que vender algum jogador para poder tentar fazer esse esforço financeiro. Então, gente, o Atlético vai ter um pouco mais de dificuldade de contratar do que Flamengo e Palmeiras, que tem uma grana mais redonda, mais grana em cofre. O Atlético tem uma arena que cabe 40 e poucos mil torcedores e que quando enche é só em grandes jogos, né? O torcedor do Atlético hoje ele não consegue ir em todos os jogos porque o ingresso é caro. O estádio, dependendo da localização sua em Belo Horizonte ou em outras cidades, é inviável ir.
né? A gente sabe que tem dificuldade de Uber, tem dificuldade de chegar lá, não é igual o Mineirão, que é perto. Mineirão tem muitas ruas para você estacionar. Então ali na Arena MRV ainda ficou um pouquinho mais difícil para a gente conseguir ir àquele estádio. Então assim, é uma situação difícil pra caramba para o torcedor também que pretende ir aos jogos. Então o Atlético vem aí com alguns problemas. E é igual eu falei para vocês, gente, se deixar o São Paulo fazer o que quer, pode ser perigoso também. Eu confio nele, mas assim, o Atlético, né, a SAF que fala que tem tudo mapeado, tem tudo certo, eles não têm, e eles mostram durante as temporadas que não tem um padrão, uma ideia de jogo, uma ideia de Atlético que eles querem ver em campo, porque eles querem apresentar para o seu torcedor. A gente passou do Filipão retranqueiro para o ofensivo São Paulo em questão de pouco tempo, entendeu? Então eles não têm esse controle. Eles tinham um Milito, aí depois traz o fulano, traz o ciclano, volta o Cuca, aí, entendeu? Assim, eles não têm uma ideia de jogo, ó, eu quero um Atlético ofensivo, um Atlético que joga no contra-ataque, e quem tem que falar isso é o presidente do clube. Ele tem que chegar, o presidente não, né, os donos agora no caso, eles têm que chegar e falar, ó, cara, ó, a gente quer um Atlético jogando pra frente, um Atlético ofensivo, um Atlético que vai agredir o seu adversário o tempo inteiro, independente de ter jogadores nível A ou nível B. Esse time tem que dar conta de ofender o seu adversário. Então não. A gente quer um Atlético mais defensivo, com bons contra-ataques, então a gente tem que ter bons pontas. Então esse tipo de planejamento tem que ser feito por quem está no topo dessa cadeia, porque aí você traz reforços mais alinhados com o seu estilo de jogo que você quer do seu clube, e você também traz treinadores mais alinhados com esse estilo, porque a gente não pode ficar saindo do São Paulo agora, se ele for embora, e trazer um cara que vai ser retranqueiro. A gente não pode sair de um cara retranqueiro e ir para um cara que joga com todo mundo lá na frente, entendeu? Então assim, o Atlético tem que ter agora, nessa reformulação, uma ideia de jogo, desenvolver uma ideia de Atlético que esses caras querem apresentar para o torcedor do Atlético.